Hoje vamos falar sobre fundos de investimentos que têm uma dinâmica muito parecida aí com os condomínios. Vamos imaginar que você tem um grande sonho de ter uma casa maravilhosa, com piscina, sauna, elevador panorâmico. Muito bom, né? O problema é que essa casa provavelmente vai ter um custo elevado e talvez você não consiga arcar com essa despesa sozinha. Neste caso, você vai precisar encontrar um condomínio que tenha todas essas facilidades que você quer, pessoas que estejam dispostas a dividir o custo de tudo isso com você e, principalmente, uma pessoa para administrar o dinheiro e fazer com que tudo funcione. Está no ar o Suzy Invest e hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre fundos de investimento. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu quero te ver investindo em fundos da melhor maneira possível. Enquanto lá no condomínio a pessoa responsável por administrar o dinheiro é o síndico, aqui nos fundos de investimento essa pessoa é chamada de gestor. É a pessoa que vai ser responsável por comprar e vender ativos, buscando atingir uma rentabilidade que seja ou maior ou parecida com o que nós chamamos de benchmark. Essa é uma verdadeira vitória para aquelas pessoas que precisam diversificar os seus investimentos, mas não sabem exatamente o que fazer ou não tem muito tempo para se aprofundar aí nesse assunto. Mas também não é só jogar o dinheiro no fundo, olha lá, hein? Você precisa dar uma olhada e entender se esse fundo realmente vale a pena investir. E você vai encontrar todas as informações que você precisa sobre os fundos de investimento num documento que é chamado de lâmina e vai estar sempre ali pertinho, anexo das informações sobre o fundo de investimento que você decidir investir. E quando você faz um investimento em um fundo, você vai comprar o que nós chamamos de cota, que nada mais é do que uma pequena fração do patrimônio líquido desse fundo, e é justamente a partir da cota que a gente vai conseguir identificar qual é a rentabilidade desse fundo. Será que ele está rendendo direitinho? Então vamos lá, se o fundo tem um patrimônio de R$500 mil e tem 100 mil cotas emitidas, isso significaria dizer que o valor da cota desse fundo é de R$5. Então, se você investe R$1.000 num fundo, na verdade você vai receber 200 cotas desse fundo ou 200 pedacinhos do patrimônio líquido desse fundo de investimento. O valor da cota, por sua vez, é definido por um processo que chamamos de marcação a mercado, que nada mais é do que analisar qual o valor de todos os ativos que compõem o fundo, e isso é feito diariamente. Então vamos supor que em determinado dia o fundo de investimento teve uma valorização de 10% e o patrimônio desse fundo passa a ser R$550 mil. Isso significa que as mesmas 100 mil cotas vão, na verdade, valer R$5,50. E aqueles R$1.000 iniciais que você tinha investido, na verdade, se transformaram em R$1.100. É justamente assim que a gente consegue verificar se um fundo está rentabilizando legal ou se ele está tendo um prejuízo. E aí chegou aquele momento que você deve estar se perguntando: mas Suzy, como que eu faço para saber se um fundo de investimento é recomendado para mim? E vamos lá, existem algumas maneiras de você saber se esse fundo serve para você ou não, mas a melhor maneira de saber é entendendo como que a carteira desse fundo é composta, para entender se você consegue tolerar o risco que essa carteira representa ou não. Sabendo disso, eu estou trazendo para você aqui quais são os tipos de fundos de investimentos que nós temos, para você entender qual deles vai se encaixar aí dentro da sua estratégia. Vamos lá? O primeiro tipo de fundo que eu vou te mostrar aqui são os fundos de renda fixa, que, como o próprio nome já diz, eles vão investir em ativos de renda fixa. A grande atenção que a gente vai precisar ter nesses fundos é que às vezes as taxas de administração que são cobradas são muito altas, então se atente para fundos de renda fixa que tem às vezes uma taxa ali de 2, 3% ao ano, que aí talvez não seja tão vantajoso investir através desses fundos. Um outro tipo de fundo que nós temos são os fundos multimercados. Esses são fundos que podem investir o seu patrimônio em vários ativos ou em várias classes de ativos, sem uma necessidade obrigatória de concentração mínima em ações ou em renda fixa. Pode investir em tudo que ele quiser.
de acordo com as quantidades que esse gestor, né, que é aquela pessoa que vai cuidar ali do fundo, julgar necessário. Um outro fundo que a gente também tem disponível são os fundos de ações. Esses, eles precisam investir pelo menos 67% do seu patrimônio em ações especificamente, e são fundos, obviamente, para longo prazo, porque tem um risco de volatilidade maior. E o último tipo de fundo que eu quero trazer aqui para você hoje são os fundos cambiais, que são aqueles que vão investir o seu patrimônio em moedas ou em ativos que estejam ligados a moedas estrangeiras. Um outro detalhe importante para você analisar aí antes de investir em algum fundo é o tipo de gestão que esse fundo adota. Isso vai te dizer basicamente qual é o objetivo desse fundo e vai se dividir em duas partes. Temos a gestão passiva, que é quando o gestor vai procurar acompanhar o benchmark que foi escolhido. Então, quando a gente fala de gestão passiva, estamos dizendo que um fundo de renda fixa que escolheu o CDI como benchmark vai buscar acompanhar o resultado desse indicador, ou seja, não vai ter nenhum grande desempenho, vai ser aquilo ali. Na gestão ativa, vamos ter um gestor que busca superar o seu benchmark. Então, num fundo de ações que tem como indicador de referência o Ibovespa, ele vai estar sempre buscando comprar e vender ativos dentro da carteira para superar a rentabilidade desse índice. Agora você já entendeu o que é um fundo de investimento, quais são os tipos de fundo, quais são os tipos de gestão. Agora a gente vai entender quais são os pontos positivos e os pontos negativos de se investir através dos fundos. Mas antes disso, vem cá. Eu tô de olho que você ainda não deixou o seu like nesse vídeo maravilhoso. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana vai ter vídeo novo. Ponto positivo número 1, você vai alcançar uma diversificação eficiente. Muita gente acaba estudando sobre investimento, começa a fazer investimentos de maneira independente, mas às vezes não tem muito tempo de se aprofundar nos estudos e quando chega na hora de colocar a mão na massa, fazer a diversificação, mesmo que você já tenha assistido esse vídeo que eu já fiz sobre esse assunto, você não sabe muito bem o que fazer. Então, quando você investe através de um fundo de investimento, você tem um profissional do mercado cuidando ou tomando as decisões ali relacionadas ao seu dinheiro. Então, essa diversificação eficiente é de fato um dos maiores pontos positivos de se investir através de um bom fundo de investimento. Ponto positivo número 2, simplificação. Não sei se você já reparou, mas ao longo do dia nós tomamos várias decisões e todas elas são sempre muito importantes. O nosso cérebro, nesse processo, experimenta o que na economia comportamental chamamos de sobrecarga de escolhas. Então, se dentro do seu planejamento financeiro investir for uma coisa muito trabalhosa, provavelmente você só vai fazer isso por determinados meses, principalmente se isso demandar um esforço muito grande da sua parte e se você não for um profissional da área financeira e que esteja em contato com essas informações diariamente. Dito isso, investir através dos fundos pode ser uma excelente estratégia para simplificar esse processo de decidir onde eu invisto, onde eu não invisto, será que esse tá bom, será que não tá? Mas lembrando que você só vai atingir o benefício ou o ponto positivo de investir através dos fundos de investimento, que são a diversificação e a simplificação, quando você escolher bons fundos de investimento, hein? Agora vamos falar dos pontos negativos de se investir em fundos, porque olha só, existe obviamente os pontos positivos, mas existem alguns pontos que não são tão legais. O primeiro ponto são as altas taxas de administração. Sim, nos fundos tem taxas de administração e esse não é o problema. Por quê? Porque você vai ter alguém ali cuidando do seu dinheiro, fazendo a gestão, e a gente já aprendeu que na vida nada é de graça, né? Então, pagar taxa de administração é uma coisa que vale a pena. O grande problema aqui são naqueles fundos que cobram uma taxa, já falei aqui antes, uns 3% ao ano e entregam um desempenho não tão legal ou um desempenho ali muito próximo do seu benchmark. Então, vamos nos atentar a isso, tá? Mas esse não vai ser um ponto decisivo para você não investir. Tem muita gente que acaba criticando o fato de ter cobrança de taxa de investimento, como se você, querido alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, fosse ter uma rentabilidade melhor que os gestores. Eu sinto muito te informar
provavelmente você não vai ter esse resultado melhor, tá? Então, toda a atenção do mundo quando você vê a taxa de administração que o seu fundo vai cobrar e muita atenção nos fundos de renda fixa, pois o máximo de taxa de administração desse tipo de fundo que você deveria pagar é 1% ao ano, hein? Segundo ponto negativo de se investir através dos fundos é o que a gente chama de come-cotas, que é uma antecipação semestral do imposto de renda, é uma coisa ali do governo para pegar uma fatia da sua rentabilidade. Não é motivo para você deixar de investir em fundo, hein? Olha lá. E como que acontece com come-cotas? No último dia útil dos meses de maio e novembro, o governo vai lá, entende o quanto rendeu lá no seu fundo de investimento, pega o valor que corresponde ali ao que seria o imposto de renda daquele período e come as cotas proporcionais àquele valor. E agora presta atenção que eu vou te explicar na prática. Na prática, tem sol, tem prática. Não, próximo. Ai, meu Deus. Ai, Sérgio. Agora eu vou te explicar na prática como que funciona o imposto de renda. Lembra que eu falei que lá quando você investe R$1.000, você está na verdade recebendo 200 cotas e cada cota vai valer R$5? Agora vamos imaginar que depois de 6 meses o fundo se valorizou, teve uma boa rentabilidade e agora você tem um total de R$2.000 lá naquele fundo, ou seja, uma rentabilidade de R$1.000. Guarda essa informação, hein? Isso significa que no último dia do mês de maio você precisaria pagar um imposto, que aí pode ser um percentual de 22,5% em cima desses R$1.000 que rendeu, e isso daria um total de R$225 e obviamente você vai ver o dinheiro sumindo dali, mas o que ele vai retirar na verdade são as cotas do fundo de investimento. Aqui ao lado eu vou deixar a tabela regressiva que pode ser utilizado para contabilizar o imposto de renda da maior parte dos fundos. O único fundo de investimento que não tem come-cotas é o fundo de ações, hein? Gente, fundos de investimento é um assunto realmente muito extenso, mas eu adorei trazer esse vídeo para você e vão ter outros vídeos de continuidade sobre esse assunto. Agora presta atenção, deixa eu ir pegar meu sol, que o sol acabou entrando aqui, a gente não teve muito controle sobre isso. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau! B Capital. Invista ou invista.